Ok, 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 ok. Bom dia. 30 de março de 2026, 2 milênios depois de Cristo, mais 26 anos no século XXI. Eu tenho mais do dobro desses 26 anos já no século XX. Mais do dobro? Mais ou menos. Não, não chega a ser mais do dobro, não. Mas eu tenho uma porrada de tempo no século XX e agora esses 26 anos no século XXI, tá certo? Tenho uma perna, então, em duas canoas, no século XX e no século XXI. Ontem saí para almoçar com 5 filhos que eu tenho, na verdade foram 4 apenas, e a companheira de um deles, certo? Justamente do aniversariante, que está fazendo 33 anos, é o primeiro caçula da primeira ninhada de filhos que eu tive, certo? E estavam presentes os dois outros da segunda ninhada, certo? É uma mulher e um garoto, certo? Uma menina e um homem, certo? E um garoto. E foi assim, sabe? Eu não sei explicar bem o sentimento que me vai dentro, certo? Eu não conseguia cumprir a minha presença no meio dos dois, sabe? Entre os dois grupos, certo? Entre as duas ninhadas, tá certo? Mas não tivesse feito aí uma ruptura, tá certo? Na companhia da primeira ninhada, eu não teria a segunda, tá certo? E os 5 me dão um enorme sentimento, sabe? De grandeza, sabe? De felicidade, sabe? Não sei como explicar esse sentimento, mas eu acho que é isso, sabe? E claro que esse meu comportamento me pressiona, sabe? E como todo ser humano, e eu vou falar logo mais de sentimento de novo, que eu vou falar de geopolítica, eu vou falar de Trump, tá certo? E vou ter que falar de sentimento, sabe? De sentimento do que vai na cabeça daquele cara, tá certo? Eu assisti uma entrevista, agora de manhã fiz um trabalho anotando algumas coisas de um estadunidense chamado Jeffrey Sachs, tá certo? E esse cara faz descreve uma análise descritivista, sabe, do Trump, sabe, como se ele não tivesse responsabilidade por isso, tá certo? E eu não acredito que seja assim, mas voltando, sabe, ao almoço, tá certo? E foi assim um encontro que deveria ter acontecido em outubro do ano passado, por ocasião do aniversário de mais de um desses meus 5 filhos, tá certo? Em outubro, no dia 24. E não aconteceu, e veja, só veio acontecer agora, passado aqui outubro, novembro, dezembro, 5 meses depois. Porra, é tempo pra caralho, certo? Porra. Mas o fato foi que houve, depois tive que voltar para casa e voltei com o peito amassado, não sei porquê, tá certo? E dormi com o peito amassado, não sei porquê, e acordei com o peito amassado, não sei porquê. Não sei se é a pressão do mundo, rapaz, sabe? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu não sei. Mas veja que nós fomos surpreendidos por um trabalho que a minha filha fez, sabe, para o irmão dela, tá certo? Aniversariante. Eles criam, cultivam, sabe, gatinhos, sabe, tem gatos, sabe, gatos filhos, filhos gatos, tá certo? E, sabe, se envolvem com isso, sabe? E ela pegou, fez uma pintura, fez um desenho, na verdade, me parece que ela pegou fotografias de 3 gatos que o aniversariante tem. E num papel, ali num trabalho artístico, sabe, ali, sabe, desenhou os 3 gatos, tá certo? E ficou assim uma coisa. É simbólica no sentido de mostrar a arte, o estético, sabe? O estético nela, tá certo? Coisa que os outros 4 não se dedicam, tá certo? E mas assim, tá certo? E ela tem essa sensibilidade estética, e ele fez o desenho, e para mim aquilo é uma obra de arte, sabe? Que me remete, rapaz, me remete lá para o tempo dos trogloditas, rapaz, sabe? Para a pré-história, sabe?
para aquele cara colocando a mão na parede da caverna e soprando ali uma substância, sabe, ocre em cima, não sei se era um mineral, sabe, uma terra ali, sabe, fina, sabe, e ele colocando uma porção dessa terra fina, sabe, na mão e colocando a outra, sabe, soprando e deixando ali gravado na parede da caverna, ali a mão, sabe, isso aí é claro, é uma ficção, vai ver que isso não existiu, tá certo? Ou não sei se quem fez essa representação aí, né, desse movimento estético também dos nossos ancestrais, aí, sabe, encontrou algo parecido em alguma caverna e ele imaginou que o processo poderia ter sido esse. Mas o que funciona aí, tá certo? É que um urso, sabe, habitando a mesma caverna, sabe, ocupando a mesma caverna e depois saindo para porrada, sabe, com esses hominídeos aí, sabe, na disputa pela caverna, não teve condição, rapaz, além de cagar, sabe, levar lá para dentro e comer, sabe, fartar o barrigão dele, sabe, com uma presa aí, sabe, que ele conseguiu caçar, tá certo? E ele se limitou, sabe, esse ursão gigante, sabe, apenas a encher o bucho e depois, sabe, se jogar assim para o lado, sabe, soltar gases e defecar, tá certo, e dormir, tá certo. Os nossos ancestrais, eles, além de fazer tudo isso que o urso fez, tá certo, eles também tinham momentos de elevação, sabe, de extensão mental, sabe, de extensão, sabe, mental, criando símbolos, criando ideias, desenvolvendo ideias. Aí eu chego no ponto desse desenho da minha filha, sabe, fazendo um desenho dos gatinhos ali baseado em fotos. Eu tenho essa onça estilizada aqui à minha frente, que é obra de arte dela também, tá certo? E eu penso que tudo isso é grande, tá certo? E eu fiz questão de comentar isso ali, tá certo? E eu saí, sabe, assim, não sei, ontem, quando eu saí, eu estava num shopping, numa sala, numa praça de alimentação, tá certo? E assim, no meio de povo, certo? No meio de pessoas ali que ali vão naquele espaço, um espaço rico. Porra, eu paguei por uma pizza, rapaz, uma pizza de que família, tá certo? Sem direito a refrigerante. Eu teria direito a refrigerante se eu tivesse escolhido os sabores que ali, sabe, a casa oferece, entendeu? Mas eu paguei R$ 130 por uma pizza, rapaz. Depois eu fui pensar e digo, porra, que absurdo, rapaz, sabe? É um absurdo. Por 130 eu pago, compro, eu acho que duas picanhas, talvez não compre, eu acho que uma picanha e meia, tá certo? Mas eu ando com preguiça, sabe, de reunir, rapaz, meus filhos aqui na minha casa, sabe? Porque eu acho que a minha casa ela é contramão, desloca-os muito do eixo onde eles estão, tá certo? Eles estão no eixo ali, sabe, na direção do Augusto Montenegro, tá certo? Eu estou aqui às margens do Guamá, portanto, é uma travessia da cidade, sabe? E eu acho que eu penso nisso e nas dificuldades que eles teriam. Eu prefiro me sacrificar e ir, tá certo, do que trazê-los aqui, tá certo, para depois eles terem que voltar para o mundo deles, para o endereço deles, sabe? Eu não sei. Mas o fato é, sabe, que eu não me, assim, sabe, não me sentia, admito, sabe, de pleno, sabe, numa felicidade, assim, sabe, distópica, como disse a minha filha. Ontem minha filha usou essa palavra distópica, tá certo? Ela que está preocupada com a minha saúde mental, ela que acabou de concluir a graduação dela, se inscreveu no Conselho Regional de Psicologia, pagou, está esperando agora a carteira e já pagou a anuidade, rapaz, e pagou uma enormidade, quase R$ 1.000, sabe, para liberar a burocracia para conseguir a carteira dela, o registro, para ela poder, rapaz, sabe, se apresentar como profissional do mercado, sabe, de cura mental. E cura mental, sabe, que vai me facilitar eu fiz uma anotação no texto de Jeffrey Sachs, tá certo? Não sei se eu já me aproveito aí, tá certo, para enveredar por aí. Eu estou com 9 minutos de vídeo e tá tudo legal aqui, tá gravando, tá certo? A oncinha tá me olhando. Esse bicho, rapaz, ele é traiçoeiro, rapaz, a onça, sabe? Ele é feroz, tá certo? Ela fica me olhando assim, tá certo? Com um olhar concupiscivo, entendeu? Mas na verdade, rapaz, sabe? Ela é traiçoeira, essa onça, rapaz. Eu só sei, rapaz, eu queria continuar falando mais aqui, sabe? Do almoço que eu tive ontem, assim, mas eu já passei hoje uma mensagem de hoje. Na verdade, o aniversário seria hoje 30, tá certo? O cara nasceu em 93 e eu estava em Altamira, sabe? E ele faz 33 anos hoje, tá certo? Nós estamos em 2026, né? Mas assim, tá certo? 33 que lembra a idade de Yeshua, certo?
E ontem eu comentei alguma coisa a respeito disso, certo? Dentro dessa versão histórica, da presença de um profeta, sabe? De um intelectual, de um filósofo, de um militante, talvez, tá certo? Um militante pelo macio, tá certo? Hoje nós diríamos que seria um militante reformista, tá certo? Para não ser revolucionário, sabe? Ele não quis bater de frente, rapaz, com os romanos, tá certo? Como fazia, sabe, Barrabás, tá certo? Me parece que eles eram de uma mesma etnia, tá certo? E eu não lembro agora o nome da etnia, sabe? Os dois, sabe? Só que o Barrabás aí, sabe? Seguia, não sei se é a etnia, sabe? E a direção da tribo, sabe? Ao qual ele pertenceu, sabe? Queria bater de frente com os romanos, certo? Os romanos ali imperialistas, romanos colonizadores, tá certo? Mas o fato foi que ele se retirou, sabe, da vida. Ontem foi Domingos de Ramos, eu peguei assim, eu ouvi essa notícia com o pé da orelha, tá certo? Ontem foi Domingos de Ramos, enquanto eu estava lá no shopping com os meus filhos, sabe? Os católicos de manhã cedo já estavam indo para as igrejas católicas. Eu tenho uma igreja católica aqui no meu bairro, tá certo? E eu penso que a igreja deve ter funcionado ontem, domingo, deve ter tido missa de manhã e missa à noite, à tardinha, à noite, eu não sei. No meu tempo de moleque, eu acho que tinha uma missa às 5 horas da tarde de domingo, eu não estou lembrado, rapaz, olha. E foi domingo de Ramos, então, e domingo de Ramos é quando Yeshua vai, sabe, a Jerusalém. Ele não morava em Jerusalém, tá certo? E é recebido ali, sabe, pelos que faziam parte da sua egrégora, certo? E ali, sabe, o recebem e o homenageiam, sabe? Ele vai marchando por ruas da cidade e pessoas vão ali, sabe, ali cantando e, sabe, fazendo mesuras com galhos de palmeiras, tá certo? E por isso que chamam ramo de árvores, talvez, palmas, sabe, de árvores, de palmas, ali, sabe, palmas de palmeiras, como é que pode? Ali, sabe, fazendo ali, sabe, reverenciando, não sei se a representação o mostra sentado, sabe, na costa de um burro, certo? Não sei se é bem isso, e alguém puxando o burrico à frente, tá certo? E ele ali acenando para a esquerda, acenando para a direita, tá certo? E alguns dias depois ele seria, né, perseguido, isso aí, sabe? Essa entrada dele nesse domingo de Ramos, sabe? Enfezou ali os fariseus, sabe? A elite ali, a elite dirigente, governante do estado de Judá, do reino de Judá, tá certo? E ali, sabe, eles se enfesaram com isso porque eles estavam ameaçados, rapaz, na existência deles, tá certo? E ali confabularam, eles eram religiosos e religiosos ali a moda ali do Oriente, sabe, como hoje ali a moda do Oriente, ali na Pérsia, sabe, nós temos um ayatolá, sabe, que é líder, religioso e guerreiro, tá certo? E eu penso que os sacerdotes ali na Palestina, naquele tempo de Yeshua, tá certo, eram líderes religiosos e guerreiros também, tá certo? Eu acho que era eles que organizavam ali as forças, se bem que tinha rei ali, sabe? Tinha rei na Judéia, tá certo? No reino de Judá. E eu só sei, rapaz, que ele deve ter enfesado ali. Então veja que Barrabás enfesava os romanos, tá certo? E Yeshua enfesava os saduceus e os fariseus, tá certo? Aí o que aconteceu? Os saduceus e os fariseus foram lá, sabe, com o governador, sabe, com o governador da província, tá certo? Aí, sabe, e o manipulador do rei, ou do rei de Judá, tá certo? E disse, rapaz, tu tens que dar um jeito nesse cara aí, rapaz. Esse cara ele tá conspirando contra nós, tá querendo aí solapar, sabe, aí as instituições, sabe, quer derrubar o governo, rapaz, quer mudar o regime. A grande confusão de Trump, sabe, e do Netanyahu, sabe, dos ali sionistas em Israel, tá certo? Era derrubar o regime do Irã, tá certo? Porque o Irã, sabe, ameaça ali os árabes, tá certo? E ameaça os israelenses, na verdade é isso. Os iranianos são uma liderança ali naquela região, sabe, no oeste ali da Ásia, tá certo? Vai até a Síria, no Iraque, tá certo? No Líbano, certo? O Líbano tem um exército que é
como é que chama o exército, o exército libanês? Não veio o nome agora na cabeça, tá certo? Aí minha filha, sabe, diz assim: o senhor tem que fazer, o senhor tem que se curar, o senhor tem que ler, tá certo? Mas eu já falo aqui, rapaz, e a fala é um tipo de expressão linguística, mas ela diz assim: mas o senhor não tem interlocutor? Eu digo: mas eu tenho o pessoal que me ouve. Ah, mas o senhor não recebe mensagens de volta, o senhor não discute, o senhor não debate, entendeu? Eu digo: porra, tô fudido. Sei que eu não sei se a pressão, sabe, que no peito que me veio, sabe, foi essa insistência dela, sabe, em querer, sabe, aí, sabe, me forçar a ler livros, por exemplo, tá certo? Eu penso, veja, para estar aqui falando essa coisa aqui, sabe? Ontem tinha um cara se queixando de quem? Se queixando de uma figura aí, sabe? Não sei se era do Bolsonaro, que não tinha capacidade articulatória, sabe, de pensamento. Não, de quem que era? De quem que eles falavam? Eu não sei. Não, acho que não era do Sérgio Moro, tá certo? Tinha alguém, todo mundo chamando o Sérgio Moro de burro, 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 porque ninguém entende como é que ele se tornou juiz. Uns acham que ele comprou, sabe, comprou, sabe, ele fez o concurso, sabe, ele conseguiu a vaga, ele comprou a vaga, tá certo, de alguma maneira, sabe, ele burlou o concurso, fraudou o concurso com a ajuda de alguém, eu não sei, sabe, para se tornar juiz federal. E veja que esse concurso que ele fez, eu não sei se foi um concurso nacional, tá certo? Eu não sei como é que foi isso aí. E o Flávio Dino também fez esse mesmo concurso, tá certo? No Maranhão, eu acho, sabe? Eu não sei como é que foi isso aí, eu não sei. Mas assim, porque se acha que o cara, ele foi aluno, esse cara, esse Sérgio Moro, Sérgio Fernando Moro, o paranaense, ele foi aluno de colégio de freira, rapaz. E os colégios religiosos, de um modo geral, eles têm assim, por serem colégios assim, né? Por serem instituições assim, mais assim, concentrada, os que fazem a gestão, sabe, são pessoas assim, dedicadas 24 horas, tá certo? E se acha então que uma escola religiosa seja superior a uma escola civil e uma escola laica, tá certo? Uma escola pública, por exemplo, tá certo? E se atribui às escolas, às instituições religiosas, assim, um padrão de excelência, tá certo? Vamos dizer assim, tá certo? E aí não justifica, portanto, o Moro ser assim, sabe, ter sido um estudante de colégio religioso, um egresso de colégio religioso, sabe? E não ter tido êxito, tá certo? E ter dificuldades articulatórias, tá certo? Dificuldades com a língua, mas acontece o seguinte, rapaz, que cada um, sabe, tem a parte biológica nisso aí também, tá certo? E cada um vai chegando no processo com, como diria o Paulo Freire, sabe, com as qualidades que tem. Eu não sei se Paulo Freire falou isso. Eu nunca li um livro de Paulo Freire, rapaz, porra. Mas o Paulo Freire dizia que cada um chega na roda, tá certo, com a contribuição que possui, tá certo? E isso é verdade, isso é um fato, tá certo? E o Fernando chegou com o aparato biológico dele aí, sabe, para fazer estudos, sabe, para ouvir o que os outros disseram, segundo uma fulana aí, tá certo, que disse que a instrução, sabe, a ciência, ela entra pelo ouvido, tá certo? E a ciência que é produzida por outros, tá certo? E que a gente ouve e articula, tá certo? Ouve e articula, sabe, vê, tá certo? Porque a gente também faz o estudo aí nos textos e aquela coisa toda. E alguém dizia, sabe, que não foi o Tony Garcia, sabe, que dizia, e o outro concluiu, o Viaro, certo? O Adriano Viaro, junto com o Pedro Jambarda, sabe, concluíram que o Moro é burro, tá certo? E o cara, o Jeffrey Sachs, vai dizer a mesma coisa, rapaz, a respeito de Trump, quando já são 18 minutos e o Jeffrey está aqui aparecendo na minha tela, tá certo? O, eu não sei se eu deixaria, sabe, o Jeffrey aparecer aí, tá certo? Eu acho que ele não se importaria de eu deixar esse vídeo dessa maneira, sabe, com essa capa aí. Rapaz, mas eu só sei dizer que a minha filha está preocupada com a minha saúde mental e eu digo para ela, mas eu me esforço, rapaz, eu estou fazendo terapia, rapaz, eu faço vídeo todo dia, mas ela disse, isso não é terapia. Eu digo, porra, tô fodido. Mas é isso então, tá certo? Eu vou agora dar um pulo, então veja que eu estou aqui com mais anotações que eu fiz, de uma entrevista que o Jeffrey Sachs deu ao Glenn Diesen, que é um norueguês que tem um programa, sabe, um programa no YouTube, certo? Não sei se é no YouTube, não sei de onde é que é. Mas veja que eu estou aqui com a folha 3, com a folha 4.
E essa aqui deve ser a 5, tá certo? Mas o cara, o Jeffrey, sabe, primeiro na abordagem, na entrevista que ele dá, antes de começar mais nada, sabe, ele fala que o Trump é um cara portador de distúrbio mental, tá certo? De transtorno mental, tá certo? E que o Bannon, aí isso é minha contribuição, tá certo? E eu digo, ele fala o Trump e seus comparsas, tá certo? E entre esses comparsas aí eu identifico o Bannon, e ontem eu falei disso lá na reunião com meus filhos, sabe, eu enfatizei isso, de que o Bannon deve merecer atenção, tá certo? Um dia esse Bannon, rapaz, disse assim, olha, lá no Brasil, rapaz, tem um cara perigoso, rapaz, esse cara é o Lula, tá certo? E hoje o Brasil 247, que deve estar rolando, são agora 7 horas já, eu acho que a primeira parte, que vai de 6h30 às 7 horas, já acabou, tá certo? Que é a parte geopolítica, trazida pelo jornalista Zé Reinaldo de Carvalho e pelo professor Lejane Miran, tá certo? E o Leonardo Atush é o âncora, sabe, que dirige ali o programa, tá certo? E eu penso que eu perdi, mas depois eu vou para lá fazer com delay, sabe, a audição dessa live, tá certo? Mas ali já se começou falando do Flávio Bolsonaro, tá certo? Que hoje é candidato a concorrer com o Lula à presidência da República, é um pré-candidato, tá certo? E que esse cara vem, me parece que ele tem 40 anos, 40 e poucos anos, eu não sei, tá certo? E o Lula tem o dobro da idade dele e o pau já começou, tá certo? E o Bolsonaro tá preso na casa dele, puxando cana de 27 anos e 3 meses, tá certo? Eu sei que o mundo está acelerado aqui no Brasil e veja que aqui no Brasil, sabe, quem chefia o movimento, tá certo, em nome dos falcões brasileiros, que é o pessoal da Faria Lima, tá certo, os banqueiros da Faria Lima, principalmente de bancos menores, tipo como é que chama? Não é BCG, BCG é uma vacina, rapaz. Como é que chama aquele banco ali, tá certo? Não sei o que, Pactual, tá certo? E o XP, sabe? E lembra ali esses bancos recentes, porque veja, você tem bancos tradicionais, como por exemplo o Santander, sabe? Que é uma evolução de um banco aí que eu não lembro qual foi o banco que deu origem ao Santander, tá certo? Mas tem o Bradesco, tem o Itaú, que são bancos tradicionais, são bancos conservadores, tá certo? Mas esses caras aí, esses caras do mundo financeiro, e é essa a conclusão que se vai chegar, o Sacks não vai dizer, mas no fundo mesmo, sabe, quando ele chega aqui no final, tá certo? O que ele vai dizer é exatamente isso, tá certo? Que o que está em questão são os mercados que se assustam, não que se assustam, tá certo? Os mercados que operam as bolsas de valores, tá certo? As bolsas de valores onde estão ali depositados ações de empresas que são vendidas e compradas nesse mercado, nessas bolsas, tá certo? E quem tem dinheiro compra títulos que essas bolsas oferecem, tá certo? E na medida que esses títulos valorizam, vão adquirindo, o cara compra por $1 um título desse, certo? E mais adiante já está valendo 10, o cara está ganhando 9. Então é isso, sabe, ali, sabe? Eu estou aqui usando aqui metáforas, tá certo? Fazendo analogias, mas no fundo é isso, tem pessoas que têm dinheiro e muito dinheiro e compram esses títulos que valorizam ou desvalorizam na medida que notícias financeiras do mundo, sabe, fazem essas bolsas oscilarem, como disse o Jeff, sabe, para cima ou para baixo. Então, se o Trump hoje solta um pum, tá certo, aquilo ali pode ser uma mensagem, sabe, para que essas bolsas oscilem para cima e para baixo, suas ações, sabe, valorizem ou desvalorizem. No fundo é isso, sabe? O que é que está acontecendo no mundo e a gente não entende isso, é difícil entender essa magia, sabe? Essa magia, esse diabolismo aí, sabe? Eu acho que Yeshua, sabe, no seu tempo, sabe, não viu esses espíritos malignos, sabe, de bolsa de valores, rapaz, sabe? Porra, bicho, olha, ele veio atrasado. Outro dia tinha uma pessoa esporeando, sabe, com Marx, sabe? Pô, o Marx não tem 150 anos que ele nos deixou, tá certo? E Yeshua tem 2 milênios, rapaz. 2 milênios aí, sabe? Tirando aí, colocando, nós estamos no ano 26, do segundo milênio, tá certo? Você coloca mais 6. Então veja que Yeshua morreu, sabe, há 7 anos a menos, 6 e 7, 13, tá certo? E ele não alcançou, sabe? Ele não alcançou falar de bolsa de ações, sabe? De Wall Street. Ele não alcançou isso porque ele não estava no tempo, ele foi um ser histórico, tá certo?
Aí eu vou desfazer então o que ele pensou, a ética que ele deixou, só porque, sabe, ele está 2000 anos atrás de mim. Esse argumento o Horta usa, rapaz, o Fernando Horta usa, sabe? E outros aí usam. Quem foi que outro dia se apresentou como não marxista? Quem foi? Na cara dura, tá certo? Sim, o professor João César de Castro Rocha, tá certo? Que não prega a revolução, tá certo? Porque e prefere a conversação, o diálogo, tá certo? Porque não quer violência, não sei mais o que, etc e tal, não quer o poder da pólvora, sabe? O poder da explosão, sabe? Eu não sei, essas coisas assim, tá certo? Porra, bicho, é foda tudo isso aí. Mas veja que no fundo mesmo o que está em questão, sabe, é o poderio, sabe, desses falcões aí do mundo, tá certo? Que operam no mercado financeiro, rapaz. A chave está ali, Marx já em 1948, no Manifesto Comunista, sabe? Ele faz menção, eu já li em algum lugar, tá certo? Ele faz menção, sabe, ao mercado financeiro. Veja isso, ele estava no século XIX, bicho, sabe? E se diz que hoje a fase atual do capitalismo, a fase tardia do capitalismo, o capitalismo é financeiro, tá certo? Onde a luta de classes é quase superada, mas não tanto porque quem opera no mercado financeiro é burguês, tá certo? Não tá, um dos polos da luta de classe, tá certo? Não tem para onde correr. E se existe um polo, sabe, aí operando no mercado financeiro, é porque existe um outro polo, isso é uma questão lógica, tá certo? Uma questão de lógica, tá certo? Se tem um é porque tem o outro, se há ação é porque tem reação, tá certo? São coisas, são leis de natureza, são leis da natureza, entendeu? Rapaz, eu tô aqui, rapaz, sabe, com 26 minutos de vídeo, acho que eu poderia já, acho que do que eu falei, sabe? O Sachs vai falar, e amanhã eu cumprindo isso, sabe, de uma tríade sombria, e eu vou chamar a esse vídeo de tríade sombria, para explicar, sabe, os movimentos de Trump, sabe? No fundo mesmo, tudo isso, sabe, que o Trump encena aí, sabe, aí, sabe, encena para o mundo, tá certo, para o palco, tá certo, para a cena política, tudo que ele encena politicamente, tá certo, lá dos Estados Unidos, tá certo, tem uma repercussão. Aí a questão é saber se tudo isso, sabe, que ele encena e atrai, sabe, as ideias que ele expõe, tá certo, e firma, tá certo, se isso tem importância, tá certo. O que tem de importância nisso tudo? Aí o Sachs já disse, rapaz, é o mercado financeiro, o mercado de ações. Tá certo? No fundo, esse pessoal está fazendo todo esse barulho para ganhar dinheiro, rapaz, olha. Não tem outra coisa, não tem sanidade assim, sanidade civilizatória. E ninguém está preocupado, sabe, com, sabe... O pessoal está querendo o Armagedon, sabe, num certo momento ali, sabe. É uma escalada para o Armagedon, para o fim do tempo, tá certo? Agora veja que tudo isso é caro, rapaz, tem pessoas morrendo, rapaz, tem pessoas sendo assassinadas ali na Palestina, o Netanyahu fez isso, tá certo? E essa guerra, de certa forma, é uma escalada, como a gente diz, do que aconteceu na Palestina, tá certo? E veja que tudo isso aí, sabe, a mira final que está lá distante, tá certo? O cometa de Halley que está aniversariando hoje, tá certo? Eu não sei em que momento foi no século XIX, eu acho, sabe? Que ele passou por aqui, foi visto pela última vez o cometa de Halley, tá certo? E daqui só a 61 anos, parece, segundo o Lejeune Miran, ou em 2061, sabe, aquele vai novamente, sabe, mostrar ali, se tornar visível aqui para quem estiver vivo, sabe, se estiver vivo no planeta Terra, tá certo? E assim, o que se vislumbra então, sabe, no final do túnel, tá certo? Ali, que final de túnel, rapaz? O que se vislumbra ali, sabe, aí, sabe, à frente, no céu, tá certo? É o cometa de Halley passando, tá certo? Mas veja que o Sachs ele vai falar de uma tríade sombria apresentando razões, aí no final ele vai dizer, mas não é nada disso, tudo isso é fumaça, tá certo? Tudo isso, sabe, é distração, porque na verdade o que está em questão, tá certo, é o dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e eu fico por aqui, tá certo? Eu acho que é essa aflição que me machuca o peito, tá certo? Me machuca o peito, sabe? Não sei por que me machuca o peito, tá certo? Eu não sei porque eu me sinto machucado, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto. Até que eu estou com as minhas anotações aqui, as minhas planilhas aqui, tá certo? Mas eu não vou mais falar, porque eu não tenho mais tempo. Já são 29, tá certo? Eu vou chamar de tríade sombria,
a este vídeo, sabe, em consideração ao que o Jeffrey Sachs falou, tá certo? Pro Glenn Diesel, certo? Diesel não, rapaz, Glenn o quê, rapaz? Dizem, tá certo? Dizem, um norueguês aí, tá certo? Ai, ai, bom dia, eu sou Ernesto, Caboclo Falador, rapaz, quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz, bom dia.